Ele foi condenado à morte, mas voltou como algo que a humanidade jamais deveria ter libertado. O hospedeiro, a aniquilação é uma jornada sombria entre a culpa, a ciência e o fim da espécie humana. Experimentos secretos. Parasitas interdimensionais. Um exército em pânico. Prepare-se para um conto de ficção científica e horror que vai mexer com sua mente. Assista agora no canal Vozes da Ibis e descubra o que acontece quando o verdadeiro monstro somos nós. O hospedeiro, a aniquilação. Caliana Soares. Quando as portas da cela de Hendrik abriram, homens entraram e o arrastaram para algum lugar. Após horas em um helicóptero, ele se deu conta de que não estava naquele lugar para cumprir sua sentença e sim para servir uma segunda vez ao exército americano. Aquele lugar no meio do nada era grande, soldados e cientistas transitavam de um canto a outro. Enquanto era levado para o interior da ala secreta, Hendrik se deu conta que seu propósito naquele lugar era mais incerto do que ele pensava. Sarah? Hendrik se deu conta que não era o único recrutado para aquela missão quando viu o outro helicóptero. O ex-soldado e condenado, agora amargava seus erros. Sr. Hendrik Erickson, condenado à cadeira elétrica por assalto à mão armada e homicídio de incapaz, já que o rapaz que vocês mataram era só um adolescente especial vestindo sua fantasia de policial preferida, enquanto acompanhava sua mãe ao banco, disse o general do exército. Por que estamos aqui? Vão executar a sentença? Já aguardo no corredor da morte há 6 meses, perguntou Hendrik. Não sabíamos que o rapaz que nos abordou era um especial. Ele e Hendrik lutaram corpo a corpo e a arma disparou, completou Sarah. Não gaste seu latim com ele, Sarah, não importa o que a gente diga, já estamos mortos, afirmou Hendrik. De trás de uma porta de vidro surgiu um cientista perturbado com um sorriso triste na face. Com ele havia papéis e dados da pesquisa que estava desenvolvendo naquele lugar. Posso dar aos dois a liberdade, uma vida nova, nomes novos e dinheiro, mas isso tem um preço. O cientista mandou que levassem os dois a uma sala branca, onde um imenso acelerador de partículas era alimentado por um cabo gigante vindo de uma grande usina nuclear, 2 forças unidas pela primeira vez. Sem muitas explicações, Hendrik e Sarah foram algemados um ao outro. Ele implorou para que a deixassem de fora, sentia no fundo que aquele acordo escondia algo perigoso. Queria protegê-la, mas o cientista insistiu que era necessária uma garantia, alguém que pudesse confirmar que tudo que fosse encontrado do outro lado do portal não era fruto de uma mente desequilibrada. Afinal, desde o assalto ao banco em Las Vegas, Hendrik carregava o peso da culpa como um fardo e ninguém confiava mais em seu julgamento, nem mesmo ele. Anos de pesquisa me trouxeram até esse momento. Quando ligamos o acelerador, uma luz foi gerada e dentro dela um portal foi aberto. Mas para onde ele leva? Quero respostas. Precisa me trazer provas do tempo e do espaço para onde vocês forem levados. Se sobreviverem, ao retornarem, terão tudo o que eu prometi. Para o mundo estarão mortos, para nós serão heróis. Hendrik aceitou a missão, mas queria Sarah fora disso. Como eu disse, os dois ou nada. Hendrik e Sarah vestiram roupas especiais para suportar altas temperaturas, a máquina foi alimentada, havia radiação para aniquilar o continente inteiro caso algo desse errado. Ao terem cabos de aço presos à cintura, os dois foram colocados lado a lado e o processo teve início. As partículas se desintegravam a uma velocidade tão absurda que qualquer objeto era reduzido ao quase invisível. E então, no coração da luz, surgiu o portal, pequeno como um grão de mostarda, mas pulsando com uma força incompreensível. Quanto às algemas, não se preocupem, são de titânio e diamante, quase inquebráveis. Ao se aproximarem serão puxados. Hendrik ficou preocupado. E quanto a nós? Não somos de diamante ou inquebráveis, deixe a Sarah fora disso, eu imploro. Quanto a isso eu não ligo. Sabe o rapaz que vocês mataram no assalto frustrado? Era meu filho,
por isso a vida de vocês me foi entregue pelo próprio governo. Só então Hendrik reconheceu o médico, das audiências, ele estava abatido e mais magro. Eu atirei. Sarah não fez nada, Hendrik argumentava em favor dela. Tudo bem, Hendrik. Para mim tanto faz ser torrada agora ou em uma cadeira elétrica, Sarah concluiu deixando cair uma lágrima. Quando eles foram levados para a inspeção final, Hendrik pegou, do uniforme do soldado, um dos broches de metal sem que ele se desse conta. Os dois foram colocados dentro da redoma feita para conter a radiação emitida ao ter o acelerador de partículas acionado. Hendrik havia escutado sobre os possíveis estragos à humanidade caso a pesquisa avançasse, e agora, ele e sua namorada eram as cobaias do experimento. Quando a luz proibida foi gerada, tudo dentro da redoma foi sugado e sumiu, mas antes de desaparecer em meio à luz, Hendrik deixou o broche de metal no chão, criando uma pequena fenda entre a redoma e o exterior, onde outra parede separava os cientistas e oficiais do governo dos efeitos daquele experimento. Ao serem sugados, o cabo de aço preso à cintura dos condenados se rompeu pela pressão que se formou. Em seguida, a luz se apagou, mergulhando toda a rede de abastecimento em uma escuridão que se estendeu por milhares de quilômetros além da base. Os geradores atômicos foram automaticamente desligados pelo sistema de segurança, que tentava conter qualquer falha crítica. Mas já era tarde demais, os equipamentos criados para operar o acelerador, como computadores e cabos, haviam sido derretidos e estavam completamente inoperantes. Ao abrir os olhos, Hendrik sentiu a algema leve em sua mão, Sarah não estava mais ali. Era como se uma vida tivesse sido sacrificada pelo desperdício da outra. Ele olhou ao redor e, por um momento, achou que ainda estava no laboratório. Mas, ao tentar se mover, percebeu que tudo aquilo era apenas uma ilusão criada por sua mente, nada era real. Quando olho para algo, este objeto ou ser reflete raios de luz que entram nos olhos atravessando a córnea e, chegando ao cristalino. Como resultado, é formada na retina uma imagem invertida daquilo que é focado, é como se tudo que visse nessa dimensão fosse um espelho. O que eu encontrarei ao passar pela porta? Hendrik perguntou a si mesmo e seguiu em direção ao que parecia a porta, constatando que não era um corpo físico e sim semelhante a um holograma. Ele avistou, não muito longe dali, uma massa adiposa que se mexia vagarosamente e se deslocava como um verme gordo. Ao lado dele havia alguém. Os olhos de Hendrik lhe pregavam uma peça, pois ele podia ver o rapaz que matara vestido de policial. "O que é você?" perguntou Hendrik, perplexo pela capacidade que aquela coisa tinha de se conectar às suas memórias, sem nem ao menos tocá-lo. Aos poucos, a criatura se voltou para ele e começou a se aproximar. Então, atirou-se ao chão, contorcendo-se por completo até se despedaçar, como se fosse feita de uma massa disforme e viva. Em seguida, começou a se recompor, moldando-se lentamente, até se tornar uma réplica perfeita de Hendrik. Agora, havia dois, um Hendrik humano e outro, uma criatura de instinto animal, que absorvia cada pensamento do original como um vampiro faminto por memórias. Sarah, assalto, culpa, experiência, máquina, culpa, dor, humanos, destruição, aniquilação, culpa, morte, medo, culpa. "Você foi condenado!" rosnou a criatura ao final da leitura da mente de Hendrik. Ao tentar fugir, ele foi derrubado por algo semelhante a garras, afiadas e invisíveis, que rasgaram o chão atrás dele. "Você não está acessando minhas memórias, são as memórias de Sarah." A coisa assumiu a imagem de sua namorada, mas os olhos vazios diziam que Sarah já não mais existia. Hendrik se viu sendo levantado do chão, o ar escapando de seus pulmões enquanto era estrangulado. A criatura à sua frente parecia tentar copiar suas feições, seus sentimentos, um reflexo distorcido. De repente, a coluna vertebral do inimigo se alongou grotescamente, e sua cabeça foi projetada para fora da espinha, esticando-se como o pescoço de uma girafa macabra. A criatura ergueu-se até alcançar Hendrik, que agora pairava a mais de 2 metros do chão, sufocando, morrendo. "Preparando para religar o acelerador de partículas", disse o cientista, fechando a porta da redoma e corrigindo a polaridade da máquina após meses de reparos e equipamentos trocados. "Deseja mesmo trazer o assassino de seu filho de volta?" questionou o general do exército.
Mesmo odiando tudo isso, eu preciso saber o que aconteceu lá, para onde foram. Ele não é apenas um assassino. A morte do meu filho me levou a um dos homens mais inteligentes do mundo. Fui recompensado com a cobaia perfeita. Se eu desejasse um homem qualquer, teria recrutado outro, mas queria alguém que entendesse o mundo para onde eu o estava enviando. O cientista colocava sua profissão acima de seus sentimentos. Está querendo me dizer que enviou um assassino turbinado e treinado pelo exército americano com um QI de um gênio para um mundo novo e cheio de possibilidades? Totalmente desconhecido. Você é louco. Ao tentar desligar o computador geral, o general levou um tiro a queima-roupa do cientista que estava armado e pronto para matar qualquer um que se colocasse entre ele e seu projeto. Você não entende, general. Depois de dominar o mundo quântico, eu serei um deus, um homem capaz de recriar a matéria morta e refazer o inimaginável, disse o cientista olhando na face do general que morria aos poucos. Está cometendo um erro, sussurrou o general em seu último suspiro. Quando a máquina foi religada e o laboratório holográfico reapareceu, Hendrik foi sugado de volta para seu tempo real. Um novo apagão ocorreu, desligando todo o equipamento mais uma vez. Desta vez, porém, não houve perda de material eletrônico. O problema anterior fora causado pelo broche abandonado na porta da redoma. Eu sabia que daria certo, eu nunca duvidei. O cientista abriu a porta e foi de encontro a Hendrik parado no meio da redoma, aguardando que ele relatasse o que viu e ouviu, e toda a sua experiência no mundo novo durante o tempo em que esteve lá. Vejo que Sarah não regressou, infelizmente o poder e a ciência têm seu preço. Me conte tudo o que você viu e ouviu. Hendrik deu um passo à frente na direção do cientista. Quando os soldados se preparavam para contê-lo, o cientista os impediu. Hendrik o puxou para muito próximo dele. Sarah. Hendrik, condenação, culpa, ódio, dominação. Disse Hendrik ao ouvido do cientista quase sussurrando. Eu não estou entendendo o que você quer me dizer, balbuciou o cientista admirado com as palavras sem nexo. Vou explicar de forma que sua mente primitiva compreenda. Sou de uma raça superior, capaz de absorver toda a informação genética do hospedeiro, DNA, inteligência, força vital, mantendo o traço mais marcante de sua identidade. Somos a espécie dominante. Viemos para destruir a sua natureza e nos propagar. Não foi sábio enviar alguém tão inteligente e forte para um mundo desconhecido e muito mais avançado que o seu. Aqui, sou quase indestrutível, pois me tornei parte da base que sustenta seu próprio mundo. Nenhum outro da sua espécie suportaria o processo de assimilação sem enlouquecer ou morrer. Hendrik resistiu até o fim. Nesse momento, o cientista percebeu, não era Hendrik quem falava, mas um parasita. Em pânico, gritou. Feche a redoma e incinere tudo. Quando a porta da redoma começou a se fechar, a criatura projetou a cabeça para fora, como o braço de um guincho. Incapaz de atravessar por completo, teve o pescoço brutalmente cortado ao meio, degolada como um animal, pela estrutura feita de fibras de diamante. A parte que permaneceu dentro da redoma se deformou, transformando-se em uma massa disforme de carne pulsante. Como uma planta carnívora, ela envolveu o cientista e o sugou por completo, absorvendo-o como se fosse apenas mais um nutriente. O incinerador foi ativado, e a criatura queimou como uma erva daninha maldita, levando consigo o corpo do cientista. A equipe, em choque diante da cena, recolheu a cabeça do falso Hendrik e a levou de volta ao laboratório. A porta foi então lacrada. Logo em seguida, o exército entrou para fazer a limpeza. Nada podia vazar. Era essencial que qualquer falha no projeto fosse contida. Recolheram tudo e mandaram transportar para uma área restrita. Mas, ao baterem na porta do laboratório, não houve resposta. Abra essa porta! O projeto Luz Proibida foi cancelado. A porta se abriu, mas a cena dentro do laboratório era aterrorizante. Todos estavam mortos e secos como restos de insetos que tiveram até o tutano de seus ossos absorvidos. O que está acontecendo aqui? Enquanto um dos generais responsáveis pelo alerta de perigo tentava entender o ocorrido, algo se locomovia pelos corredores e dutos de ar até o laboratório, onde estava a máquina de aceleração.
A porta foi aberta. O que restou da criatura e do cientista foi retirado do interior da redoma por Hendrik, ou, ao menos, o que ainda habitava seu corpo. Era necessário um espaço limpo e desinfetado, uma área livre de qualquer resquício do ocorrido. O general ainda estava no laboratório quando todas as portas foram lacradas, e as luzes vermelhas de alerta se acenderam simultaneamente. "O que está acontecendo aqui, soldado?" perguntou o general a um soldado de patente menor, mas que conhecia o projeto Luz Proibida. De acordo com o manual do projeto Luz Proibida, quando a máquina de aceleração é ligada e pronta para estabelecer a conexão entre este mundo e o mundo quântico, todas as portas são vedadas para evitar que um possível vazamento radioativo comprometa as instalações. O general ordenou que todos se dirigissem ao laboratório onde o acelerador estava sendo acionado novamente, mas todas as tentativas de chegar até lá falharam. "Abra essa porta, eu ordeno!" gritou o general de posse de um revólver. Ele começou a atirar no sistema elétrico que mantinha a porta fechada. "Senhor, pare! Pode mandar tudo para os ares, lá fora a radiação é tão grande que pode destruir toda a ala leste do continente se entrar em combustão." O general continuava atirando. "Talvez seja o único modo de parar tudo isso, de destruir o que pode aniquilar a humanidade." Concluiu o general tomando das mãos de um dos soldados um fuzil. Hendrik sorriu ao ver a mulher que retornava do mundo quântico, foi em direção àquela que, supostamente, um dia foi Sara e a tocou na região abdominal. Eles pareciam se comunicar em uma língua desconhecida pela humanidade. Após várias tentativas frustradas de abrir a porta blindada de aço com revestimento de chumbo, a entrada do laboratório onde o general estava, finalmente se abriu. Ele seguiu direto até o acelerador de partículas, onde as criaturas pareciam se comunicar em um estado de frenesi alucinado. "Vocês estão presos, acusados por crime de assassinato seguido de morte. Serão indiciados pelos assassinatos dos cientistas e de vários soldados a serviço do governo", gritou o general. Hendrik olhou para Sara. Ela sorriu. Em silêncio, os dois caminharam juntos em direção à tropa, que não hesitou em atirar. As balas atravessaram seus corpos sem deixar qualquer vestígio, como se fossem feitos de uma matéria flexível, capaz de se dividir e se recompor em nível molecular, milimetricamente. Em questão de segundos, todos os soldados foram mortos, e serviram de alimento para o estranho casal. "O que faremos agora?" perguntou a criatura com a aparência de Sara. "Por que usa esse dialeto primitivo?" "Ao falar comigo use nossa língua-mãe", ordenou o falso Hendrik. A criatura repetiu a pergunta em seu dialeto animalesco. "Onde estão os outros?" inquiriu Hendrik a Sara. "Estão todos dentro de mim, aguardando a vez de encontrar um hospedeiro", disse Sara, passando a mão pela barriga saliente. Em seguida, lançou um olhar ao redor. Tudo na base estava morto. "Não se preocupe", continuou Hendrik, com um sorriso enviesado. "Acessei o banco de dados dessa criatura que estou habitando. Existem muitos mais além das elevações rochosas, muitos mais." E então, em uníssono, suas vozes se fundiram em um sussurro apocalíptico. "Sara. Hendrik. Dominação. Aniquilação. Morte a toda a raça humana." Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.